Olá a todos, meu nome é Giovanni, trabalho com tecnologia da informação há mais de 20 anos, a maior parte é com suporte técnico, assistência técnica. Trabalhei na Secretaria-Geral de Informática da UFSCar, né? Trabalhei com suporte e assistência técnica da Dell. Trabalhei na Volkswagen como analista de suporte em network. Trabalhei no Hospital Escola da UFSCar com apoio aí ao setor de tecnologia, informação e saúde digital. E atualmente aí eu trabalho como analista de monitoramento pela GTEC na Serasa Experian, tá? Tem algumas certificações aí como IT Foundation, Introdução à Cibersegurança e Ethical Hacker pela Cisco, tá? Eu estou cursando a graduação na Uninter de Tecnologia em Gestão de Segurança e Defesa Cibernética e venho através dessa apresentar o projeto de atividade de extensão da graduação, tá? O objetivo é levar à sociedade o que a gente aprende na graduação, causando impacto positivo para a sociedade, ou seja, né, compartilhar esse conhecimento a todos e gerar valor. O tema da palestra é Conceitos de ataques cibernéticos e suas defesas. Tem como objetivo levar à sociedade os conceitos de cibersegurança, os métodos mais comuns de ataques cibernéticos e as formas de se defender e mitigar esses ataques. Os temas abordados na palestra são conceito de cibernética, o ciberespaço, cyberataque, cybercrime, o surgimento dos cybercrimes, conceitos de segurança e defesa, conceitos de hacking, o hacker versus o hacker ético, o modelo OSI, Open System Interconnection, tipos de ameaças cibernéticas, métodos de ataques cibernéticos e o ponto mais importante, a prevenção de ameaças e ataques, tá? O primeiro tópico da palestra é a cibernética. A cibernética ela é originada do grego kybernetics, que significa arte de pilotar. Ela foi formalmente definida aí por Norbert Wiener em 1948, com o estudo de controle e comunicação em seres vivos e máquinas. É uma ciência que estabelece a conexão entre diversas áreas do conhecimento ao analisar os mecanismos de comunicação e regulação, né? Ela se destaca aí pela comparação entre máquinas e organismos, enfatizando suas funções de controle e feedback. Com o avanço aí da computação, programação e robótica, a aplicação da ciência permite automatizar processos e otimizar tarefas repetitivas, né, por meio da teoria do controle automático e retroalimentação. O ciberespaço. O ciberespaço nada mais é do que um ambiente virtual, né, formado pela interconexão de redes digitais, permitindo a comunicação, interação e compartilhamento de informações. Nele, as pessoas podem se relacionar, acessar conteúdos e expressar ideias. Aí temos como exemplo as redes sociais, né, os fóruns e comunidades, os jogos online, mensagens instantâneas, né, blogs e compartilhamento, o stream, e trabalho virtual como o Microsoft Teams, tá? Então é um ambiente virtual, né, formado pela essa interconexão de redes digitais. Cyberataque é a invasão de sistemas para modificar, anular, destruir ou roubar informações de pessoas, empresas ou governos. Pode ser realizado por indivíduos, grupos ou até nações, né? Temos como exemplos o malware e o phishing. O cybercrime são os delitos que ocorrem em ambientes digitais, envolvendo roubo de dados, fraudes, invasões e assédio virtual. Os principais tipos aí temos fraude online, o hacking, o malware, roubo de identidade e o cyberbullying. Tá? Esses crimes afetam indivíduos, empresas e governos, trazendo consequências legais e financeiras. A Lei Carolina Dickmann, criada em 2012, ela tipificou os crimes e delitos informáticos, né, e cibernéticos no Código Penal brasileiro, né, estabelecendo pena aí de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa, tá, para invasão de dispositivos eletrônicos sem autorização. Veja, a lei ela já existia de invasão. O que muda é o meio, né? Então, a partir do momento que eu faço uma invasão numa residência, né, e eu faço uma invasão no computador, tá? O que está mudando aí é o meio, a forma de invadir.
mas, né, a lei ela já existia há muito tempo, né? Então, nesse caso, foi tipificado aí, né, de forma mais correta esse tipo de invasão, né, digital, né? Então, a pena ela pode aumentar se houver aí prejuízo econômico, obtenção de dados sigilosos ou controle remoto do dispositivo, né? A distribuição de programas para invasão também é crime. A divulgação ou comercialização de dados, né, agrava a pena. Crime contra autoridades, presidente da República também tem a pena ainda maior, né? Então, todos esses são agravantes além, né, do que ela já estabelece. Essa lei aí tem esse nome Carolina Dickmann por conta do caso que a atriz acabou sofrendo um ataque de phishing, tá? Ela recebeu um e-mail malicioso e a abrir esse e-mail aí permitiu a instalação de um programa espião. Dessa forma, o hacker aí teve acesso remoto, né, ao dispositivo que furtou, né, ao todo aí de 60 arquivos levantados pela investigação, né? Então, a partir daí, né, foi criada essa lei que tipificou o crime de invasão, né, e delitos informáticos. O surgimento de cybercrimes, né? A internet ela foi criada em 1969, inicialmente através do projeto ARPANET, que conectou 4 universidades com o objetivo de garantir a comunicação aí em caso de ataque nuclear, tá? A implementação do protocolo TCP/IP em 1973 e 1978 foi o que possibilitou a expansão das redes, né? Ao que a gente tem a internet hoje em dia, né? Graças à implementação desse protocolo. Então, até em 1990, a rede era controlada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Com acesso restrito. A internet ela chegou no Brasil em 1989, através da Rede Nacional de Pesquisa do Governo, e a exploração comercial aconteceu em 1994 com a Embratel. Então podemos dizer aí que o surgimento dos cybercrimes ocorreu com a expansão da conectividade, né, e devido à globalização digital e à quebra de barreiras econômicas e culturais. A discussão aí para os primeiros cybercrimes é marcada por divergência, né? Alguns autores apontam para 1972, John Draper, conhecido como Capitão Crunch. Ele utilizou um apito de plástico de uma caixa de cereais e conseguiu produzir um tom de 2.600 Hz, enganando o sistema telefônico americano e realizando chamadas gratuitas. Essa técnica é conhecida como phreaking, exploração de sistemas telefônicos. Em 1978, Robert Temple Morris, estudante da Universidade de Oxford, invadiu a rede da universidade para copiar uma prova. Até então não havia legislação específica sobre crimes informáticos nos Estados Unidos, mas naquele ano a Flórida foi o primeiro estado a legislar sobre o tema. Em 1988, Robert Temple Morris criou um dos primeiros vírus de computador, chamado Orange Morris, e foi o primeiro hacker condenado pela Computer Fraud americana. A gente tem a foto dele aí, tem o disquete ali lá no museu com o Worm, né? E ele é filho do criptógrafo Robert Morris, né? Em 1975, Kevin Mitnick usou engenharia social para convencer o motorista de ônibus a revelar onde comprar um furador de bilhetes. Com isso, ele conseguiu falsificar recibos de transferência usando dumpster driving, né, que é o mergulho no lixo, né? Permitindo que ele conseguisse viajar gratuitamente de ônibus por Los Angeles. Tá? Em 1988, a invasão mais famosa dele foi na DEC. Né? Ele conseguiu acessar o sistema, né, da Digital Equipment Corporation, né, se passando por um desenvolvedor, utilizando aí da engenharia social, e aí ele conseguiu acesso. E aí ele copiou o software proprietário aí, né? E acabou sendo preso, né? Cumprindo 12 meses de prisão, seguindo de 3 anos de liberdade supervisionada. Ele foi bastante procurado aí pelo FBI, pela US Marshals, tá? Então é um dos hackers aí mais famosos.
Falando um pouquinho de conceito de segurança e defesa. A segurança ela se diz respeito às políticas internas, como forma de manter e zelar um ambiente seguro, como regras, treinamentos e conscientização dos indivíduos, de tal forma que se mantenha a ordem. Refere-se à condição de estar livre de riscos, perigos ou ameaças, abrangendo diversas áreas de dimensões. O foco é prevenir os riscos e ameaças antes que ocorram de forma proativa. A gente tem alguns exemplos de gestão da segurança cibernética, né, implementação de políticas de segurança da informação, uso de senha fortes, autenticação de dois fatores para evitar acessos não autorizados, realizar os treinamentos regulares para os funcionários sobre como identificar e evitar phishing, monitoramento dos sistemas com implementações de firewalls e sistemas de detecção de intrusão. Já a defesa ela se concentra em ações mais reativas, né? Se referindo a ameaças tomadas para proteger ou responder a uma ameaça ou ataque que já está em andamento. Ela envolve a proteção do território ou de sistemas internos contra ameaças externas. O foco é dar resposta reativa baseada em uma ameaça ou ataque já existente, né? Mas também ela pode incluir ações proativas para mitigar riscos, criando estratégias que preparem contra possíveis ameaças. Aí temos como exemplo, né, em defesa cibernética, uma resposta a um ataque de ransomware, como isolar os sistemas infectados e restaurar os dados a partir de backups seguros, respostas a incidentes após a detecção de uma violação de dados, analisando a extensão do ataque e tomando medidas para contê-lo, né, o plano de recuperação de desastre, né, para restaurar operações após um ataque cibernético, e a implementação de sistemas de prevenção de intrusão, chamados IPS. Conceito de hacking. Né, o termo hacking refere-se a um conjunto de atividades ou metodologias que envolvem a exploração de sistemas de computadores, redes ou softwares. É a prática de entender e manipular sistemas de computação de maneira profunda, muitas vezes buscando vulnerabilidades ou falhas para aprender sobre como esses sistemas funcionam. Né? O hacking nem sempre é uma atividade maliciosa, mas tem conotações principalmente negativas devido à sua associação com cybercrimes. Né? O hacker nada mais é do que alguém que explora sistemas e redes para entender seu funcionamento. O termo surgiu no MIT, nos anos de 1950, para descrever especialistas que estudavam profundamente a tecnologia. O termo cracker se refere especificamente aí a hackers maliciosos, mas o hacker acabou sendo usado de forma generalizada. Então, assim, nem todo hacker é malicioso. Eles podem ser hackers éticos, chamados de chapéu branco, white hat, né, que usam seu conhecimento para segurança e proteção, os hackers vigilantes, os grey hats, né, o chapéu cinza, que eles exploram falhas sem permissão, mas sem más intenções, e os hackers maliciosos, né, os crackers aí, né, o black hat, chapéu preto, eles invadem sistemas para roubar ou causar danos, tá? Os hackers éticos, né, os hackers de chapéu branco, eles utilizam suas habilidades para fortalecer a segurança digital, né, ajudando as empresas a identificar e corrigir vulnerabilidades. São profissionais certificados por órgãos como CompTIA e esse Council, né, eles seguem um código de conduta baseado em permissão, sigilo e não causar danos, tá? Seu principal serviço é o teste de penetração, o pen testing, que simula ataques para detectar falhas em sistemas. Além disso, realizam avaliações de vulnerabilidade, análise de malware e contribui para o desenvolvimento seguro de software, protegendo o ambiente digital contra ameaças. Modelo OSI, né, o Open System Interconnection, significa a interconexão de sistemas abertos. É um modelo de referência da ISO, né, a Organização Internacional de Padronização,
para os protocolos de comunicação na internet, que descreve o processo da comunicação em que cada protocolo executa parte das tarefas de comunicação. Esse modelo não descreve o funcionamento dos protocolos, mas serve como um modelo de referência, né? É um padrão de 7 camadas. Então, antes, quando a gente tinha um problema de comunicação grande, né, foi dividido em partes menores, em que cada fabricante, cada desenvolvedor se preocupar somente com aquela parte da comunicação, né? Então é um padrão mundial aí, internacional, tá? Então ele é de 7 camadas e a camada mais baixa dele é a camada física, que é a camada onde temos aí os hardwares, né, os cabos, os sinais elétricos, os bits, né, os modems, moduladores, demoduladores. Na camada 2 de enlace, a gente tem aí o endereçamento físico, né, os MAC address, né, onde trabalham também os switches. A camada 3 de rede é onde temos aí o endereçamento lógico, né, de IP, onde temos aí os equipamentos de roteamento, né, os roteadores, tá? Na camada 4 de transporte, onde que a gente tem aí os controles entre hosts e portas. A camada 5 de sessão, onde tem o controle das sessões entre os aplicativos, tá? Camada 6 de apresentação, temos os formatos, a criptografia, os codecs, né? E na camada 7 de aplicação, a interface com os aplicativos. Essa é a camada mais visível para o usuário. Tá? Tipos de ameaças cibernéticas. A gente tem aí as ameaças externas, né? Que muitas vezes concentramos nossos esforços aí em proteger nossa rede contra essas ameaças, como hackers e malwares, mas é importante também reconhecer as ameaças internas, né, e implementar medidas para combatê-las. As ameaças internas, elas podem ser funcionários, ex-funcionários, parceiros com acesso à segurança da empresa. Eles podem ser intencionais, como roubo de dados e colaboração com cybercriminosos, ou acidentais por descuido e negligência. Ambas podem comprometer a segurança e expor informações sensíveis. Né? Falando dessas ameaças internas, a gente tem aí basicamente 3 tipos, né? As maliciosas, né? Deliberadas, puramente motivadas a causar danos. As negligentes, né? Que por não seguirem as regras da empresa. E as acidentais, né? Sem o intuito de causar danos. Falando agora sobre malware, né? O que é o malware, né? Na verdade, o malware é um termo genérico para qualquer tipo de software malicioso projetado para prejudicar ou explorar qualquer dispositivo, serviço ou rede. Os criminosos cibernéticos costumam usá-lo para extrair dados que podem ser utilizados das vítimas para obter ganhos financeiros, registros médicos, e-mails e senhas pessoais. O malware ele pode se manifestar de várias formas, como vírus, worms, trojans, ransomware, entre outros, tá? Então é um termo genérico para qualquer software malicioso. O vírus ele é um pequeno programa de código malicioso que pode se infiltrar em computadores, celulares ou dispositivos eletrônicos programáveis. Assim como uma doença, né, um vírus que encontra o hospedeiro, ele não leva esse nome por acaso, né, pois ele consegue se multiplicar ao entrar em um dispositivo. Nem todos os vírus causam danos, mas é esse o objetivo da maioria deles: dominar o aparelho em que forem acessados, tá? Os vírus de computador ele age como um vírus biológico, né? Então ele pode atuar de 2 maneiras distintas, né? Se multiplicando, infectando o computador, causando a doença, né? Que irá comprometer aquele sistema operacional, ficando inativo ou incubado, ou apenas aguardando o gatilho para ser ativado. Os sintomas aí, os problemas mais comuns são, né, pop-ups, congelamento ou travamento, mudanças no sistema, aplicação, aumento do uso do disco rígido, processador, memória, né, causando aí lentidão,
mensagem de erros, alterações na página inicial do navegador e outros problemas de segurança, tá? Existem muitos tipos de vírus diferentes, né, de computador. Cada um deles tem, né, o seu próprio objetivo. Né? Por exemplo, vírus de arquivo, eles infectam arquivos executáveis, ou arquivos de Word, .doc, ou de Excel, .xls, né? Ativando-se quando o usuário os abre, né? Então, eles podem se replicar e danificar arquivos ou roubar informações. Temos aí os worms, né, os vermes, que se espalham automaticamente pela rede, né, explorando falhas de segurança sem precisar da ação do usuário. Né. Então ele é um pouco mais danoso que o vírus comum, porque a característica do worm é se espalhar automaticamente, tá? Temos os trojans, né, os cavalos de Troia, que são programas disfarçados de softwares legítimos. Eles abrem porta para invasores acessarem o sistema, roubando dados ou instalando outros malwares, tá? Temos os vírus de boot, né? São um tipo de vírus que infecta o setor de inicialização do disco rígido ou do pendrive, né? E é ativado quando o computador é inicializado ou quando aquela mídia é inicializada. Temos os vírus de macro, que acho que muitos já devem ter visto aí na hora de abrir um documento de Excel, ele informar se documento ele tem um macro, ele pode ter algum vírus, pode causar dano, você conhece a fonte, né? Então, esse tipo de vírus é muito comum aí. Temos o ransomware, né, que é software de resgate, né, frequentemente usado para atacar sistemas corporativos. Esse tipo de vírus ele faz a criptografia dos arquivos em um sistema e exige um resgate, né, para desbloquear o acesso aos dados, né, o que ocorreu aí com as lojas Renner. Esse tipo de ransomware fez a criptografia do banco de dados da empresa. Então é muito importante aí ter sempre um backup, até porque se você pagar por esse resgate, você não tem garantia nenhuma que esses arquivos serão descriptografados e você não tem aí uma segurança, né, após a infecção desse ransomware, tá? Temos o spyware, que são softwares espiões, são usados aí para monitorar as atividades do usuário em um sistema e pode coletar informações confidenciais, aí, como senhas ou informações bancárias. Temos os adwares, que são softwares de anúncio, né? Esse tipo de vírus aí, ele exibe anúncios indesejados em um sistema infectado. Temos também o keylogger, né? Que ele registra as teclas digitadas pelo usuário, permitindo a coleta de informações sensíveis, como os logins, as senhas, né? Agora falando dos métodos de ataques cibernéticos, tá? Como a gente viu lá o modelo OSI, né, o Open System Interconnect, os métodos de ataques, eles ocorrem nessas camadas, né, desse processo de comunicação, tá? Então aí na primeira camada, na camada física aí de hardware, né, a gente tem aí o eavesdropping, né, interceptação de cabos, né, o invasor ele pode interceptar os dados que estão sendo transmitidos na rede sem que as partes envolvidas percebam, né? Pode ocorrer por meio de redes Wi-Fi desprotegidas, né? Cabos de redes grampeados ou softwares de monitoramento de tráfego, tá? Na camada de enlace, de endereço físico ali do MAC address, dos switches, a gente tem o ARP spoofing, né, o envenenamento de ARP. Né? Ele associa o endereço MAC do atacante a um endereço IP legítimo na rede local. Então, isso permite interceptar, modificar ou redirecionar o tráfego da vítima, tá? Na camada 3 de rede, de endereçamento lógico e de IP, de roteamento, né, onde temos aí o roteador, temos também um outro tipo de envenenamento,
IP spoofing, envenenamento de IP. Ele falsifica agora o endereço de IP de origem em pacotes para mascarar a identidade do remetente ou para enganar sistemas de autenticação. O servidor-alvo acredita que os pacotes vêm de um dispositivo legítimo, então ele consegue dessa forma aí, né, falsificar e burlar e fazer com que o servidor entenda que é um tráfego legítimo, tá? Tem também nessa camada o Smurf Attack, né? É um tipo de ataque de DOS distribuído, né? Denial of Service, que se baseia no conceito dos, né, invasores minúsculos e numerosos, como os Smurfs, né? Para poder sobrecarregar um oponente muito maior por volume absoluto, né? Então ele utiliza maliciosamente de um grande número de pacotes de CMP ping, né, do protocolo de CMP, para provocar uma inundação de respostas a uma vítima especificada aí e causar negação de serviço, tá? Na camada de transporte, controle entre hosts e portas, assim, temos também aí o inundação de sincronismo, né? O SymFlood, que abusa do handshake ali, do aperto de mão, do TCP, né? Enviando solicitações de sincronismo para um alvo sem completar a conexão, tá? Então isso deixa o servidor aguardando uma resposta a essas conexões TCP entreabertas. Assim ele esgota os recursos do servidor, impedindo que novas conexões legítimas, né, possam ser efetivadas. É um tipo de ataque de negação de serviço, tá? Temos o route hijacking, o sequestro de rota, que ocorre quando um atacante intercepta e redireciona o tráfego para um destino não autorizado, né, comprometendo a confidencialidade e integridade dos dados transmitidos. Na camada 5 de sessão, temos aí o man in the middle, né, que ele intercepta e possivelmente altera a comunicação entre duas partes sem que elas saibam, né. Pode ocorrer também na camada 3 de rede. Tem também o session hijacking, né, o sequestro de sessão, onde um atacante intercepta e assume o controle de uma sessão ativa entre dois pontos, podendo resultar no acesso não autorizado. Na camada 6 de apresentação, né, onde temos os formatos da criptografia, temos o SSL stripping, que é o descascar, né, traduzindo aí. O invasor ele intercepta todo o tráfego entre o cliente e o servidor e remove qualquer conteúdo SSL das solicitações do cliente antes de passá-las para o servidor, ou seja, ele faz um downgrade de uma conexão HTTPS para uma conexão HTTP, interceptando os dados que deveriam ser criptografados, tá? Na camada de aplicação, interface com os aplicativos, aí temos o tipo de ataque aí, cross-site scripting, é o XSS, script entre sites, né, ele insere scripts maliciosos em páginas web que são executados no navegador da vítima, visando sites com funções vulneráveis que aceitam entradas do usuário, como barras de pesquisa, caixas de comentário ou formulários de login, tá? O SQL Injection, também abreviado aí como SQLI, é um tipo de vulnerabilidade que o invasor usa uma parte do código SQL, né, o Structured Query Language, para manipular um banco de dados e obter acesso a informações potencialmente valiosas, tá? Esse é um dos tipos de ataque mais comuns e perigosos, porque pode ser usado contra qualquer aplicação da web ou site que utiliza um banco de dados SQL, né? Ou seja, a maior parte deles, tá? Agora falando sobre ataques de negação de serviço DOS e negação de serviço distribuído, né, o DDoS. O DOS, Denial of Service, é o ataque realizado a partir de um único dispositivo, tá, que envia um grande volume de solicitações para sobrecarregar o alvo. O DDoS ele é distribuído,
né? Então, esse tipo de ataque é realizado a partir de múltiplos dispositivos infectados, chamados de botnet, que enviam solicitações de forma coordenada para sobrecarregar um alvo, tá? É um ataque virtual que tenta tornar os recursos de um sistema indisponível para os seus utilizadores, né? Os alvos típicos são os servidores web e website. Esses possuem um limite de solicitação de utilizadores que serão respondidas simultaneamente. Não é uma invasão do sistema, tá? Mas sim a invalidação por sobrecarga. Os ataques de negação de serviço são feitos geralmente de duas formas. Tá? Forçar o sistema da vítima a reinicializar ou consumir todos os recursos, como memória ou processamento, por exemplo, de forma que ele não consiga mais fornecer o seu serviço. Obstruir a mídia de comunicação entre os utilizadores e o sistema da vítima de forma a não se comunicar adequadamente. Então a gente pode aí esgotar todos os recursos, né, como também obstruir a mídia, né, ir lá e romper uma fibra ótica, né, inviabilizar um equipamento de rede, causando a negação do serviço, tá? Os ataques de negação de serviços, eles podem ocorrer nas camadas 3, 4 e 7 do modelo OSI, que se refere à camada de rede, à camada de transporte e aplicações, né? Na camada de rede, aí são os ataques que visam os equipamentos de infraestrutura. Na camada de transporte, visam fraquezas e vulnerabilidades nos protocolos de comunicação da internet. E na camada de aplicação aí, a camada superior do modelo OSI, né, onde ocorrem as solicitações comuns na internet, como o HTTP GET e o HTTP POST. Engenharia social, tá? É uma técnica de manipulação psicológica que visa enganar pessoas para revelar informações sensíveis ou realizarem ações prejudiciais. Né? É um tipo de ataque cibernético que não envolve violência física, mas sim a confiança e a falta de conhecimento das vítimas. Os ataques de engenharia social podem ocorrer online, né, pessoalmente ou por telefone. O atacante ele pode passar por uma pessoa ou fonte de confiança utilizando táticas como persuasão ou usurpação de identidade. Esse termo foi popularizado aí pelo hacker americano, aquele que a gente viu anteriormente, o Kevin Mitnick, né, em 2013. Ele lançou um livro aí chamado A Arte de Enganar. Então tem todo um ciclo aí para esse processo de engenharia social, né? Primeiro a identificação da vítima, depois a construção de argumentos convincentes. Na etapa 3 ele realiza o ataque, na etapa 4 ele faz a coleta dos dados, e na etapa 5 ele faz a exclusão dos vestígios do golpe, tá? As características dos ataques de engenharia social, a gente tem aí como a exploração da persuasão e a confiança para enganar as vítimas, né? Eles utilizam as táticas de comunicação emocional, atacando momentos de vulnerabilidade. Isso leva as pessoas a agir de forma impulsiva, né, tomando ações e decisões que normalmente evitariam, né? Então, nos ataques, a maioria das vezes, você é induzido aos seguintes comportamentos: emoções intensificadas, né, a manipulação emocional dá aos agressores aí a vantagem em qualquer interação. Então você fica muito mais propenso a tomar ações arriscadas e irracionais sob um estado emocional abalado, né? As seguintes emoções são todas usadas na mesma proporção aí para convencê-lo, né? Como medo, empolgação, a curiosidade, a raiva, a culpa, a tristeza, né? A falsa urgência, né? Que geralmente o golpe de engenharia social ele vai envolver uma situação imediata, limitada ou inédita, com o intuito de pressionar a vítima, né? Você pode cair na armadilha aí sob o pretexto de um problema sério que precisa da atenção imediata. Outra possibilidade é de você se expor porque é um prêmio ou recompensa que pode desaparecer se você não agir rapidamente. Tanto uma abordagem quanto a outra
desativa a sua capacidade de pensamento crítico, né? Título de autoridade também é comum que cybercriminosos passem por um funcionário renomado por uma grande empresa ou por um membro de alguma autoridade, né? Por exemplo, o funcionário recebe um e-mail lá do diretor: gostei muito do seu trabalho, é, a gente vai te promover aí a um cargo melhor, segue aí no e-mail o anexo, um formulário para que você preencha, para que a gente possa encaminhar para o RH, e nesse anexo aí ele pode conter algum vírus, né, roubar os dados, né, e de alguma forma invadir aí o sistema. A solicitação de dados ou ação, tá? Durante o contato aí via e-mail, SMS, ligação, conversa pessoal, né? O golpista ele vai solicitar que você informe dados sensíveis ou execute alguma ação específica, né? A construção de confiança, o pretexto, né? O pretesting. O autor do golpe ele vai iniciar uma conversa aleatória de forma simpática, muitas vezes forçando uma relação de intimidade que não existe, ou fizeram pesquisa suficiente sobre você para criar uma história fabricada, uma narrativa aí fácil de acreditar, improvável de levantar suspeitas. Outro método de ataque é o USB drop, né, um ataque de queda de USB. É um tipo de ataque cibernético em que uma unidade USB, normalmente pré-carregada com malware, é fisicamente deixada em um local com a intenção de que o indivíduo desavisado pegue e conecte em um computador. Aí a gente tem dois tipos, né? O drop corporativo e o drop público, né? De qualquer forma, deixado, né, um pendrive carregado, né, em algum ambiente, e a pessoa acaba pegando por curiosidade ou, né, aquela fascínio de coisas grátis, nossa, ganhei um pendrive, né, e aí, ou até por, né, a pessoa sem intenção, né, às vezes ela tem até a intenção de devolver esse pendrive aí para a pessoa, ela acaba conectando no computador para ver se tem alguma informação, né, que possa ter aí do dono, né, para poder devolver. E aí, a partir do momento que conecta, né, esse pendrive aí acaba, né, transferindo o malware para a máquina e ocasionando aí algum tipo de invasão. Tem também o tailgating, né, que é também conhecido como piggybacking, né, siga os porcos, né, ou pegando carona, o tailgating é a tradução. É um tipo de ataque conduzido pessoalmente, né, seguindo atrás de um funcionário da empresa ou pedindo para ele segurar a porta aberta, né. Então, uma vez que o adversário está dentro da instalação, ele tenta fisicamente roubar ou destruir informações confidenciais. Né, isso é muito comum em prédios, né. Ele vê que o morador está chegando, na hora que ele abre a porta, ele pega uma carona ali e fala: não, segura a porta para mim, né? Às vezes ele está até com uma caixa na mão para disfarçar, e aí cordialmente a pessoa segura, a pessoa entra, né? O criminoso entra, e aí ele tem acesso, né, ao prédio ali, e aí ele vai cometer os delitos. Temos o tipo de ataque zero day, né? O termo dia zero day é usado na cibersegurança para se referir a vulnerabilidades em software, hardware ou firmware que são desconhecidas pelo fabricante ou desenvolvedor, né? O termo dia zero refere-se ao fato que o fornecedor ou desenvolvedor acabou de conhecer a falha. Então significa que ele tem 0 dias para corrigi-la. Essa vulnerabilidade pode ser explorada por atacantes em que uma correção de patch seja disponibilizada, tornando-as extremamente perigosas. Um hackeamento do dia zero pode explorar vulnerabilidades em uma variedade de sistemas, incluindo sistemas operacionais, navegadores da web, aplicativos do Office, componentes de código aberto, hardware e firmware, e os IoTs, né, Internet das Coisas. Falando agora sobre phishing, né, pesca, é um tipo de ataque cibernético que usa e-mails, mensagens de texto
telefonemas ou sites fraudulentos para enganar as pessoas a compartilhar dados confidenciais, baixar malware ou se expor a crimes cibernéticos de outras formas, né, através da engenharia social. O objetivo do phishing é obter informações como os números de cartões de crédito, senhas bancárias, números de identidade ou outras informações pessoais, né? Os criminosos eles podem se passar por autoridades, empresas confiáveis, amigos ou pessoas conhecidas para convencer as vítimas a fornecerem os dados através de uma mensagem de e-mail falsa que contém um link para um site phishing, tá? A gente tem agora alguns exemplos, né, de, de phishing, tá? Essa mensagem eu recebi na minha caixa de e-mail, tá? É um e-mail do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, tá? É um e-mail de phishing se passando por uma empresa, tá? Um phishing de e-mail. Então, na mensagem ele fala que você possui pontos disponíveis para resgate. Aí tem um número de ID. Logo observando, a gente vê que o e-mail do Bradesco, né? O Bradesco ele tem uma bolinha ali na frente, já está diferente, né? E o e-mail é pessoal@vax.com.br. Logo ali em cima eu já deixei o link correto do site do Banco do Bradesco, né? Então essa mensagem ela foi enviada para mim para dezenas de outras pessoas, né? Então como que pode eu ter um ID? O ID deve ser único, né? Então como que pode várias pessoas receberem um e-mail com esse mesmo ID, né? E a gente percebe que tem um anexo em PDF que nada mais é do que um link para um site malicioso, para a instalação de algum script, de algum software malicioso, né? Então, essa mensagem eu já sinalizei como phishing, tá? Então, assim, nunca abram esse tipo de mensagem, anexos, né? Qualquer dúvida, sempre entre em contato com o banco, né? Até porque eu nem tenho conta no Bradesco, tá? Então, outro tipo de exemplo aí de SMS, né? Phishing de SMS, né? Passando pelo Banco do Brasil, né? BB informa agendamento de saque sem cartão em sua conta R$ 500, local DF, Correios, para o dia 17 de 3 de 2017, acesse www.contas-bb.info/bb para cancelar. Né, a gente já percebe aí, né, erros de concordância na mensagem, tá? Então, é um tipo de ataque de phishing que utiliza da engenharia social, né? O medo, né? Poxa, estão tirando R$ 500 da minha conta, e a pessoa desesperada vai lá, clica no link, acaba sendo redirecionada para um site falso, né? Que aí lá vai ter os procedimentos para cancelar, que na verdade vai estar o usuário ele vai estar colocando seu login e senha, e esse login e senha vai estar sendo capturado. Então, nunca clique nesses links, né, nesse tipo de mensagem, sempre entre em contato com o banco, tá? Outro tipo de ataque de phishing aí foi muito usado aí durante a pandemia, né? Se passando por órgão do governo, né, a gente percebe aí que na mensagem tem a foto do Ministério da Saúde, né? Então ele usa da engenharia social aí, né? Como urgência, né? Na mensagem fala, sou representante do Ministério da Saúde, vem através da nossa plataforma online para realizar o agendamento da sua vacinação. Vamos lá, digite OK para começar. Por favor, me informe o número de protocolo de 6 dígitos enviado via SMS. Vamos lá, né, incitando urgência, né? Então, o que acontece nesse tipo de golpe, né? O hacker, o criminoso, ele tá
com o WhatsApp recém-instalado, né, com o seu número lá. E toda vez que a gente faz uma nova instalação do WhatsApp, ele solicita esse código de 6 dígitos, né, enviado via SMS. A partir do momento que você envia esse código de 6 dígitos, o cybercriminoso, né, ele vai colocar no celular dele, vai subir o WhatsApp da sua conta no celular dele, vai derrubar o seu WhatsApp e a partir daí ele vai começar a mandar mensagem para amigos, familiares, né, pedindo dinheiro, Pix, né, inventando algum tipo de história, né. Então, nunca envie códigos de SMS que você recebe no celular para outras pessoas, tá? Agora falando sobre ataques, né, a veículos elétricos, a gente vê aí uma crescente venda aí de carros elétricos, né? A gente pode ver aí que todos esses veículos elétricos, basicamente toda a comunicação, podemos dizer que é uma comunicação digital, né? Todos os controles de aceleração, frenagem, né? Todo o controle do carro é feito de forma digital, né? Então, eles também são suscetíveis a ataques cibernéticos, tá? Temos aí ataques à infraestrutura de carregamento, né? A falsificação de cobrança, o charging station fraud, né? Os hackers podem manipular essas estações de recarga para roubar dinheiro ou energia. Temos ataques do tipo man in the middle, que interceptam a comunicação entre o carro e as estações para roubar credenciais ou modificar comandos, né? Até mesmo quando você conecta o carro numa rede Wi-Fi, tá? Para fazer uma atualização de software, ele pode ser interceptada essa comunicação, tá? Ataques à comunicação veicular, né? Ataques ao CAN bus, que é o barramento de comunicação interna do veículo, ele pode ser comprometido para alterar comandos como frenagem ou aceleração, né? Ataques V2X, que é Vehicle to Everything, manipulação, né, da comunicação entre veículos ou infraestrutura para causar falhas e acidentes, tá? Ataques a softwares e atualizações OTA, né, injeção de malware. Os hackers podem instalar softwares maliciosos, né, via atualizações idiota, over the air, né, para controlar as funções do veículo. O ransomware automotivo também, os criminosos eles podem bloquear o carro remotamente, exigir aí um resgate para liberar o acesso. O roubo de dados e privacidade, o rastreamento não autorizado, os hackers podem invadir sistemas de GPS para monitorar a localização em tempo real. O roubo de credenciais, né, os dados de usuário, como informações de pagamento, preferências de condução, também podem ser comprometidos. Ataques físicos, né, invasão da porta OBD2, aí o hacker pode acessar fisicamente a porta OBD2 do carro para modificar o software ou roubar o veículo, tá? A clonagem de chaves digitais também, as chaves baseadas em aplicativos móveis podem ser clonadas ou interceptadas, tá? Agora falando sobre a prevenção de ameaças e ataques, né? Como a gente pode se prevenir a essas ameaças e ataques? O mais básico aí é o uso de senhas fortes, né? Para garantir a segurança das suas contas é essencial utilizar senhas fortes e únicas, tá?
Então, temos algumas sugestões aí, algumas boas práticas no uso de senha, né? O comprimento da senha sempre entre 10 a 12 caracteres, o máximo possível, sempre evitar padrões previsíveis, como sequências, como 1, 2, 3, 4, senha 1, admin, 1, 2, 3, 4. Essas senhas podem ser facilmente descobertas através do ataque de força bruta, né? Variedade de caracteres, sempre misturar letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Não use substituições óbvias, né? Por exemplo, trocar o O pelo zero, o A pelo arroba. Isso não aumenta a segurança, pois os hackers já conhecem as variações, tem softwares que já conhecem as variações, tá? Sempre utilizar senhas únicas, não repetir as senhas em todos os seus acessos, sites, né? Sempre usar senhas diferentes. O armazenamento seguro é importante também, não anotar senhas em papéis ou aplicativos inseguros, tá? Então, a gente tem um exemplo de senha forte aí com gosto pessoal, um gosto pessoal aí mais fácil de gravar, né? Por exemplo, o cachorro Pitbull, né? A senha 314T, exclamação 2U, exclamação, exclamação, né? O pi na matemática é 3,14, então é uma associação que é mais fácil aí de você guardar, né? Por exemplo, também o futebol, Real Madrid, né? A gente pode usar o real ali como, né, a sigla ali do dinheiro, né? R cifrão, tá? Então, dessa forma, acaba facilitando a memorização, né? Outra, outra dica aí é a utilização, né, de autenticação de múltiplos fatores, tá? O MFA, Multifactor Authentication, né? É uma camada extra de segurança aí que exige 2 ou mais fatores, né, para confirmar a identidade do usuário. Isso torna muito mais difícil aí para os hackers acessarem as contas, né? Mesmo que tenha acesso. Então, o múltiplo fator, o que é? Pode ser algo que você sabe, né? A senha, PIN ou a resposta a uma pergunta secreta, algo que você tem, né? Um token físico, um aplicativo autenticador como o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator ou um cartão inteligente, algo que você né? Por exemplo, a biometria, a impressão digital, né? O reconhecimento facial, a íris, né? Além de múltiplo fator de autenticação, né, utilizar gerenciadores de senhas, né, conhecidos e confiáveis, né, como Kaspersky Password Manager, ProtonPass, LastPass, né, para armazenar as credenciais com criptografia forte e acessá-las com segurança em qualquer dispositivo. Tem o IAM, o Identifying Access Management, que é o gerenciamento de identidade de acesso, que é um sistema de políticas, processos e tecnologias que garante que as pessoas em identidades certas tenham um nível apropriado de acesso aos recursos corretos de uma organização no momento adequado. Né? Ele é amplamente utilizado pelas empresas aí para proteger os dados, né, os recursos críticos, melhorar a eficiência operacional, né, e garantir conformidade com regulamentações, tá? Alguns componentes do EM identidade, né, gerenciamento do usuário, o grupo, o sistema que requer acesso aos recursos, a autenticação, né, que confirma a identidade de quem está tentando acessar um recurso, a autorização que define o que uma identidade pode fazer após ser autenticada, né, as permissões de ler, gravar ou modificar arquivo, auditoria e relatório, né, o registro de quem acessou o que e quando, e de que maneira, né? A gente tem alguns exemplos aí como Okta, o Microsoft Azure Active Directory, né? São sistemas bastante conhecidos aí. O IBM Security Verify também, tá? Tecnologias de proteção conhecidas aí, que todos provavelmente conhecem, né?
Os antivírus, né, que são programas que detectam e eliminam vírus, trojans, worms, malwares e outros códigos maliciosos, né. Ele protege seu computador comparando os arquivos com uma lista de ameaças conhecidas, identificando atividades suspeitas, mesmo sem estarem na lista, né. O anti-spyware, que é um programa mais focado na detecção e remoção de adware spyware, né. O anti-spyware ele é mais eficiente na detecção de sinais de riscos mais disfarçados, né. Então, o antivírus e o anti-spyware, juntamente com o firewall, né, formam uma proteção completa contra ameaças de segurança. É importante também sempre manter a base de dados e ameaças atualizadas, tá? O firewall é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de entrada e saída de uma rede com base em regras de segurança pré-definidas, né? Ele atua como uma barreira entre redes confiáveis e redes não confiáveis, como a internet, que é uma rede não confiável, né? Então ele ajuda a prevenir acessos não autorizados, ataques e vazamento de dados. E existem dois tipos principais de firewall para uso pessoal, né? O firewall de software, que é instalado diretamente no computador ou dispositivo, né? A gente pode ter como exemplo aí o Windows Defender Firewall, que já vem no sistema operacional Windows, e o Zone Alarm, né? Que você pode estar instalando também, tá? Firewall no roteador, ele está embutido no roteador de rede doméstica, ele fornece uma proteção básica para todos os dispositivos conectados na rede, né? Ele ajuda a bloquear ameaças de fora, tá? E faz para o uso comercial, né? Que geralmente eles são mais avançados, mais caros, né? Mais complexos, né? Que são feitos para proteger as redes e dados críticos das empresas, né? Eles têm funcionalidades adicionais e mais complexas, né? Aí a gente tem alguns tipos de firewall de hardware, que é um dispositivo físico, né? Temos firewall da próxima geração, o NGFW, que ele combina o firewall tradicional com algumas tecnologias avançadas, como prevenção contra intrusão, né? O IPS, né? E controle de aplicativos, né? O firewall em nuvem, que já é fornecido pela hospedagem da nuvem, né? Temos firewall de proxy, que age como intermediário, aí, filtrando solicitações dos usuários e recursos, como o Nginx, né? O firewall TM, Unified Threat Management, que combina várias funções de segurança em um único dispositivo, como antivírus, VPN, prevenção de intrusão, né? Temos também outro tipo de tecnologia de prevenção, como o IDS e o IPS, né? Eles ajudam a monitorar, né, o tráfego e detectam ameaças com as diferentes formas de resposta, tá? O IDS, o Intrusion Detection System, né, sistema de detecção de intrusão, ele monitora o tráfego de rede em tempo real, compara a atividade atual com o banco de dados de ameaças conhecidas e envia alerta aos administradores sobre possíveis ameaças, tá? Já o IPS, além dele monitorar a rede, ele faz o bloqueio, né? Isso é o que difere do IDS, né? O IPS ele faz o bloqueio ou neutraliza a ameaça em tempo real, né? Ele age ativamente como um firewall, né? Bloqueando conexões e evitando ataques, tá? O IDS e o IPS frequentemente trabalham junto com firewalls de próxima geração, né, formando uma solução integrada para detecção e prevenção de ameaças em tempo real. Temos o SIEM, que é o gerenciamento de informações e eventos de segurança, né? É uma tecnologia que coleta, analisa e correlaciona dados de segurança de diferentes fontes, né, para detectar e responder a ameaças cibernéticas. Ele combina dois conceitos principais, né? O SIEM, Security Information Management, que coleta e armazena dados de log para análise e conformidade, e o SEM, o Security Event Management, que monitora e analisa eventos de segurança em tempo real. O SIEM é essencial aí para o monitoramento contínuo, resposta de incidentes e compliance aí com regulamentos como o GDPR, né?
a LGPD e o HIPAA, né, que é uma lei federal dos Estados Unidos que estabelece normas de segurança e privacidade de dados de saúde. Tá? Então temos como exemplo aí o Splunk Enterprise Security, né, é bem conhecido aí, o Azure Sentinel da Microsoft também, tá? A solução de endpoint, né, quando a gente fala de dispositivos finais aí, né, temos o EPP, Plataforma de Proteção de Endpoint, que é uma solução que fornece proteção preventiva para endpoints contra uma ampla variedade de ameaças, né, incluindo malware, ransomware e phishing. Né, o foco principal é a prevenção de ameaças conhecidas antes que eles afetem o endpoint, tá? E o EDR, né, que é a detecção e resposta de endpoint, né, é uma solução voltada para a detecção, investigação e resposta de incidentes em endpoints, especialmente contra ameaças avançadas como ataques do dia zero, né, e malwares sofisticados, né. O foco principal é a detecção, visibilidade e resposta a ameaças em tempo real. A gente tem como exemplo aí o CrowdStrike Falcon, né, é bastante conhecido e confiável, tá? Symantec Endpoint Protection, entre outros aí. Outra forma de prevenção é a atualização de software e sistemas operacionais, né? É um passo aí relativamente simples, né, mas bastante efetivo. É a atualização periódica de software. Tá? Então, atualizar regularmente o software, o sistema operacional, é uma das formas mais eficazes de se proteger de ataques cibernéticos. As atualizações elas corrigem as vulnerabilidades conhecidas, reduzindo a superfície de ataque para os invasores. Tá? Então, por isso, certifique-se de usar a versão mais recente do software ou sistema operacional. O backup é o que salva, né? Então, é um ponto muito importante. É uma das principais estratégias de prevenção em defesa cibernética, né? Ele protege contra ameaças como ransomware, né? Falhas de hardware, exclusão acidental, ataque cibernético ou até mesmo desastres naturais, né? Então aí a gente tem a dica de melhores práticas, a regra 3-2-1, né? Ou seja, você manter 3 cópias dos dados, né? Uma cópia primária uso ativo, 2 cópias em 2 dispositivos e locais diferentes e um backup aí fora do local, né? Por exemplo, na nuvem ou em outro prédio, tá? A criptografia e VPN, né? A criptografia e VPN são meios de prevenção de ataques cibernéticos que podem ser usados em conjuntos para garantir a segurança dos dados do dispositivo, né? A VPN é a sigla para Virtual Private Network, né, ou rede privada virtual, né. Ela cria uma conexão segura entre o dispositivo e a internet, né. Então, o tráfego de dados é criptografado e roteado por um túnel virtual, o que torna a localização do usuário invisível e protege contra ataques externos, né. A VPN também pode ser usada aí para acessar conteúdo com restrições regionais, tá? No entanto, a VPN não protege contra ataques de hackers, né, vírus ou malware. Por isso é importante usar um software, né, antivírus adicional aí, tá? A criptografia, né, pode ser usada para proteger o tráfego de dados entre a rede e o dispositivo, né? Existem 2 tipos de criptografia de VPN, a simétrica e a assimétrica, né? A simétrica ela usa uma única chave compartilhada, né? Enquanto a assimétrica ela usa um par de chaves, né? Uma chave pública e uma privada. Para conscientização aí da equipe, né, sobre a segurança da informação, é essencial que todos, né, desde os colaboradores até a alta gestão, entendam a importância dessa área para a continuidade dos negócios, né? Então é importante envolver a gestão da empresa, né? O processo de conscientização ele começa de cima para baixo. Diretores e gerentes devem estar cientes da importância da segurança da informação, engajados aí em adotar práticas seguras, né, facilitando a disseminação dessa cultura para toda a empresa, para toda a companhia. E definir uma política de segurança da informação, né, antes de iniciar campanhas de conscientização,
Então, crie uma política clara que defina como a empresa lida com a segurança da informação, né? Ela deve abordar regras de uso, né? Práticas de segurança e procedimento em caso de incidentes, por exemplo, incluir a gestão de senhas e práticas contra ataques de phishing, né? Ajudar a proteger dados e sistemas da empresa, tá? Para melhorar a segurança da informação na empresa, é essencial realizar treinamentos contínuos, né? E testar a equipe em situações reais, tá? Realizar os treinamentos contínuos, reunir os colaboradores e explicar a importância da segurança, né? Fazendo a comparação com segurança pessoal, né? Virtual e física. Os treinamentos devem ser constantes, alcançando tanto novos colaboradores quanto relembrando os antigos, né, sobre as práticas de segurança, né, testar e preparar os colaboradores, né, além de compartilhar o conhecimento, é importante testar a reação dos colaboradores a possíveis ataques, tá? Então, realizar aí simulações de phishing, né, de intrusão, outras ameaças em ambiente seguro, até mesmo de engenharia social, né, isso ajuda os colaboradores a identificar as ameaças e aumenta a conscientização sobre ataques reais. Né, esses testes também revelam vulnerabilidades, permitindo que você tenha um plano de ação para melhorar a segurança na empresa e ajustar a política de segurança da informação. Tá? Agora, nas considerações finais aí, né? Com a globalização da internet trouxe muitos benefícios, né? Todos sabem, mas também aumentou os riscos, né? A segurança cibernética, com o surgimento constante de novas ameaças e técnicas de invasão, né? Então, para que as tecnologias de prevenção sejam eficazes, é necessário que a sociedade e as organizações também estejam conscientes da importância de adotar as boas práticas de segurança, né? Então, algumas medidas simples e eficazes que podem proteger os usuários contra as ameaças cibernéticas. São elas o uso de senhas fortes, né, a autenticação de múltiplos fatores, antivírus e anti-spywares confiáveis, tá? Atenção aos golpes de phishing, cuidado com mensagens de texto, SMS, WhatsApp, né, entre outras. Usar as redes Wi-Fi seguras, tá? Isso é muito importante. Evitar utilizar redes Wi-Fi abertas, tá? Fazer o backup regularmente dos dados, desconfiar de ofertas de suporte técnico não solicitadas, protege também no mundo físico, né? Outra questão é quanto às redes sociais, né? Então, tomar cuidado com quem você adiciona, as pessoas que você adiciona, às vezes pode ser um perfil fake, às vezes é uma pessoa que está de olho aí na sua casa, tá ali utilizando da engenharia social para conhecer um pouco mais sobre você, sobre seus hábitos, né? Então, numa dessa, você acaba saindo de férias, posta uma foto que tá até que enfim estou de férias, estou em Balneário Camboriú, né? Então a pessoa, o criminoso ali, ele vai saber que a casa está vazia, né? Então é sempre bom ter cuidado aí, né? No que você posta, com quem você adiciona, com quem você fala. Agora, uma orientação aí para as empresas, né? As empresas são os principais alvos de ataques, né? De cyberataques, mas muitos acessos a sistemas e dados acontecem através dos próprios colaboradores. Então, por isso é fundamental investir na conscientização, na preparação, né? Para que todos possam reconhecer e prevenir ameaças, né? As principais áreas de foco para melhorar a segurança cibernética nas organizações incluem as políticas de treinamentos, né, educar os colaboradores sobre as boas práticas, né, phishing, senhas fortes, links suspeitos, estabelecer regras claras para o uso dos dispositivos e dados,
conscientizar sobre técnicas de engenharia social, tá? Quanto ao controle de acesso, aplicar o princípio de menor privilégio, né? Não sair dando todas as permissões, dar as permissões mais básicas ali, né? E conforme for necessitando, aí sim, né? Através de validação aí, liberar outras permissões, né? Ter outros privilégios, né? Implementar aí a autenticação de multifator, né? Definir políticas de senhas fortes e rotativas, né? Expirar a senha a cada 3 meses, né? É importante. As tecnologias de proteção, né? Uso de firewall, controle do tráfego, né? Antivírus e anti-malware, né? Para o bloqueio de ameaças, IDS, PS, detecção de prevenção de intrusão e prevenção de intrusão, né? Uso de VPN para conexões seguras, tá? Atualizações e correções, tá? Atualizar os sistemas e aplicativos regularmente, né? Gerenciar aplicações de pads de segurança prioritariamente, tá? O monitoramento e resposta, monitoramento contínuo em tempo real, uso do CIEM para análise de logs, ter um plano de resposta a incidentes, né? O uso da criptografia, proteger dados em trânsitos e em repouso, uso de assinaturas digitais para garantir a autenticidade, né? A segmentação e o controle da rede, dividir a rede em segmentos menores, né? Isso diminui o deslocamento de uma invasão na rede, tá? Permitir apenas aplicativos autorizados e homologados, né? Desativar os serviços desnecessários, o backup e redundância, né? Fazer backups frequentes, ter um plano de recuperação de desastre, testes e auditorias, né? Realizar pen testes periódicos, testes de penetração, conduzir auditorias regulares das práticas de segurança, medidas contra ameaças específicas, filtrar e-mails contra phishing, usar sandbox para análise de arquivos suspeitos. Então é essencial que as organizações se mantenham atualizadas quanto às novas ameaças, uma vez que a informação é um dos bens mais valiosos na sociedade atual. Então, vazamento de dados e informações sigilosas pode causar sérios danos às organizações, não apenas financeiramente, mas também à sua imagem, reputação e credibilidade. Por isso é necessário investir não apenas em tecnologia, mas também em pessoas, né, por meio de treinamentos e programas de conscientização. Embora a tecnologia auxilie na prevenção de ameaças externas, nenhuma medida será plenamente eficaz sem a devida atenção à prevenção de ameaças internas. Então, para finalizar aí, deixei uma mensagem de Norbert Wiener, né? O progresso impõe não apenas novas possibilidades para o futuro, mas novas restrições, né? Então é para deixar como um pensamento aí para todos, tá? Então chegamos aí no final da palestra, tá? Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e espero que tenham gostado dos temas abordados e que tenha agregado valor e conhecimento aí sobre o tema de cibersegurança. Um obrigado aí a todos.